Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Olá, muito bom dia, meus amigos, minhas amigas que estão nos acompanhando no podcast Futebol Sem Fronteiras, edição especial. O podcast Futebol Sem Fronteiras é gravado sempre às quintas-feiras, entra no canal UOL, na grade do canal UOL às quintas-feiras, só que a quinta-feira, 5 de agosto, foi uma quinta-feira um pouquinho diferente. Talvez uma das maiores notícias no mundo do futebol nos últimos, 30, 50 anos, desde o doping do Maradona, sei lá. Eu acho que realmente foi uma notícia muito bombástica o anúncio da saída de Messi do Barcelona. Lionel Messi não vai mais jogar com a camisa do Barcelona, pelo menos é a notícia do momento. Então, o podcast Futebol Sem Fronteiras vai ao ar nesta sexta-feira, 6 de agosto, porque não tem como o teu podcast de futebol internacional aqui no canal UOL e na tua plataforma preferida de podcasts, não falar do tema tão relevante como é a saída de Messi do Barcelona. E para isso, hoje, além de me aturarem e ao Jamil Chad, vocês também vão aturar outras duas pessoas, os nossos amigos, Thiago Arantes e Herman Bona. O Thiago, correspondente internacional lá em Barcelona, o Herman, jornalista, repórter do Diário Esporte, o principal jornal da Catalunha, que cobre o Barcelona como ninguém. Nós vamos conversar com o Thiago, com o Herman, eles vão nos trazer detalhes dessa saída do Messi, do que significa para a Catalunha, para Barcelona, perder o Messi, não só para o clube, mas para a região, para a cidade. E, claro, também já falar dos últimos acontecimentos. Né? O Joan Laporta, presidente do Barcelona, deu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, tentando explicar o que deu errado, porque afinal estava tudo certo e de repente, no dia do fico, virou o dia do vai embora. O Messi não fica mais, realmente pegou todo mundo de surpresa. Um ano atrás, né, Jamil? 6 meses atrás, eu acho que não teria gerado tanta surpresa quanto ontem. Né? E um ano atrás, Messi e o Barcelona estavam em pé de guerra. 6 meses atrás, o Messi já estava livre para assinar com qualquer clube. Mas ontem, né, a gente passou 20 dias lendo no Esporte, no jornal do Herman, em outros jornais espanhóis, que estava tudo certo. E estava tudo certo. E, de repente, nada mais estava certo, Jamil. Como explicar? Tem até Superliga no meio disso aí, né? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos. Olha, se esse podcast é para falar do futebol além das 4 linhas, hoje é o dia para falar disso, porque é o que aconteceu fora das 4 linhas. E fica muito claro, né, Júlio? Existia uma intenção do jogador de ficar, existia uma intenção do clube de ter o jogador. Então, não era o fim de um namoro, o divórcio de um time com o seu principal astro, não era nada disso. De uma certa forma, essa história ela revela como hoje, no século XXI, é tão complexa a engenharia financeira do futebol e do futebol de elite. Eu fico me perguntando, se o Messi não cabe no Barcelona, quantos clubes hoje podem ter esses grandes jogadores? Ou seja, estamos falando uma distância cada vez mais entre o futebol, que talvez 95%, 96% do mundo presencie, e essa elite do futebol mundial, que se transformou, na verdade, num enorme quebra-cabeça financeiro, basicamente moldando aí, inclusive, quem fica e quem não fica. Agora, hoje, Júlio, eu tenho mais perguntas do que comentários aqui. E, graças a Deus, temos 2 especialistas, porque eu vou fazer muita pergunta hoje, eu vou tirar todas as minhas dúvidas para tentar entender e sair daqui hoje, pelo menos com o meu vizinho vindo me perguntar, falar, olha, eu já sei por quê. Então, por isso que eu acho que o Thiago e o Hermano estão aqui. Eu posso fazer a primeira pergunta ou não? Claro, manda. Me explica, Herman, Thiago, qualquer um dos dois. A gente estava com tudo pronto. Os jornais
catalães, inclusive com as manchetes, fiquem tranquilos, Messi aqui por mais 5 anos. O que é que aconteceu? Aonde deu errado esse acordo? Tiago, por favor. Eu acho que a prioridade deveria ser do Germán, né? Porque ele está vivendo o dia a dia de dentro da redação. Vamos ao Germán. Vou organizar essa bagaça aqui. Peraí, não, como assim? Qualquer um dos dois? Não, peraí. Germán, conte para nós, porque o Germán fala um português espetacular, perfeito. Não. Claro que com sotaque, né, o Germán? Todos nós temos sotaque. Ninguém. Nós temos sotaque, inclusive falando português. O meu é meio italianado. O Thiago é lá de Goiânia, o Jamil tem um sotaque português da Suíça, é um sotaque um pouquinho mais chique, enfim, é diferente. E o Germán tem um sotaque português de quem é catalão. Você é catalão, né, Germán? Você nasceu em Barcelona mesmo? Em Barcelona mesmo, sim. Barcelona, gostaria tanto de ter sotaque, mas não consigo. Não tem jeito. Primeiro explica por que você fala português tão bem, que é para a nossa audiência saber, e depois a resposta à pergunta do Jamil, o que deu errado? Porque eu estou casado com uma mulher de Curitiba, que fica comigo há 14 anos já, aqui em Barcelona, e ela fala comigo português no dia a dia. Eu falo catalão com minha filha fala português, aqui é uma mistura de línguas muito interessante. Uma salada. E é um sotaque catalão paranaense. Germán, por favor, o que deu errado nesse... Por que estava tudo certo e de repente deu errado? O primeiro de todo, eu tenho que parabenizar a você por sua camisa. A camisa do Barça, isso tenho que falar dela porque é muito bonita a sua camisa. Não. É uma retrô, manga comprida, porque aqui está muito frio. Aqui não, aqui tem muito calor. Não, é verdade que as tapas dos jornais, não só nosso jornal, todos os jornais falavam do acordo com Messi. O acordo estava fechado, eram 5 anos. De feito, tinham 2 propostas. Uma proposta primeira era de 2 anos, mas diferir o pago em 5. E a outra proposta eram os 5 anos com Messi, que ele rebaixava seu salário no 50%. O concordo com Messi era fechado, era absoluto. Seu pai, faz 2 dias, viajou para firmar o novo contrato. O futebolista só queria jogar no Barça. Mas o Barça, por temas económicos, por a gestión da anterior diretoría, por no aceptar un acordo con a Liga Profesional por los derechos do futebol dos próximos 50 anos, o Barça non ten maneira de encaixar económicamente o novo contrato do Messi. E por eso se rompió tudo. A pregunta tamén é esa, se rompió tudo ou non? Nós estamos no 6 de agosto, a janela de transferencias termina o día 2 de septiembre. Ten tempo para cambiar cosas. Aquí también se fala que esa es una medida de presión do Barça, de intentar forzar a situación. No sabemos. De verdade que no sabemos. Laporta ten súa maneira de traballar, mas a colectiva que fez esta mañá aquí en Barcelona, a sensación es que está tudo roto. O Germán, justamente, eu até escrevi sobre isso na minha coluna no UOL, que quando a gente olha para essa situação financeira, do fair play financeiro, a gente vai ter que tentar explicar. Vou até acho que deixar para o Thiago. Thiago, vou te jogar nessa roubada, mas nós fazemos isso a 8 mãos. Tentar explicar por que o Barcelona não pode registrar o contrato do Messi. Porque aqui no Brasil nós temos algumas dificuldades com regras, né? Então, assim, existe a regra. Isso aí, acho que a primeira liga que fez isso foi a Bundesliga. Posso estar errado, mas tenho quase certeza disso. Primeira liga de clubes que estabeleceu. Olha, você só pode gastar com o salário do jogador um X percentual daquilo que você arrecada, né? Então, na NBA, na NFL, nos esportes americanos, existem os tetos salariais, os tetos os caps ali, né? Você só pode gastar X com salário de jogadores. Mas aí é igual para todo mundo. Na Bundesliga, no futebol, nas ligas europeias, eles estabeleceram um teto de acordo com o teu orçamento,
que é, logicamente, para o Barcelona poder gastar mais com salário do que o Valladolid, né? Do que o Betis, que o Barcelona ganha mais, pode gastar mais. E Thiago, foi aí que pegou. É por isso que o Barcelona não consegue registrar o contrato do Messi, porque com a pandemia, o Barcelona já não tem mais o orçamento que tinha e os salários não representam mais o que representavam. É isso? É isso. A essência, né, da explicação do que é o fair play financeiro e da situação do Barcelona é essa. O clube antes faturava mais, pagava mais, e a massa salarial do Barcelona chegava ali perto, né, de 90%, 80% do que era o faturamento da equipe, do clube. Com a pandemia, com os vários problemas que o Barcelona teve, né, de gestão mesmo nos últimos anos, e isso é anterior também à pandemia, o clube não consegue mais equalizar essa questão de quanto paga de salário e quanto tem de faturamento. A gente está em tempos de Olimpíada, né, Júlio? A gente pode até usar uma analogia que é a seguinte: antes, a nota de partida do Barcelona, né, como uma nota de partida da ginástica, por exemplo, ela era mais alta. Então, o clube podia pagar salários mais altos, podia ter uma massa salarial, como eles comentam aqui, né, uma folha de pagamento muito alta. Agora, com o faturamento mais baixo, alguns jogadores até aceitaram reduções salariais, e o Germán falava disso. O Messi aceitou uma redução salarial, inclusive, mas mesmo assim, a queda nesse faturamento do Barcelona foi tão grande que o clube não consegue mais acompanhar esses valores com a folha de pagamento. Assim, em uma análise bem fria e de números, né, é o Barcelona ficando pequeno mesmo, é o Barcelona chegando a limites, né, que ele antes não tinha. Isso certamente vai se refletir dentro do campo, né? Obviamente, com menos dinheiro você tem menos capacidade de contratar grandes jogadores, e a gente vê isso, inclusive, no caso do Messi agora. Ô Jamil, a impressão que a gente tem é que o Barcelona já estava nessa situação financeira há algum tempo, né? Há algum tempo isso já vinha sendo construído, digamos assim, por essa gestão horrorosa do Bartomeu, o presidente que acabou saindo, renunciando no final do ano passado, mas que a bomba estourou, a tempestade perfeita, né? Ou a tempestade imperfeita, no caso, para o Barcelona. Quer dizer, uma gestão temerária anterior, salários muito altos, jogadores muito caros, e no meio de tudo isso, a pandemia. Né? Quer dizer, você deixa de ter a receita. Agora, ô Jamil, onde entra a Superliga nisso? Porque deu para entender, o Thiago explicou perfeitamente, deu para entender que o Barcelona não consegue registrar um contrato do Messi, porque com o salário ele ultrapassaria esse limite, esse teto estabelecido em função do seu orçamento. Né? O Laporta anunciou hoje que o Barcelona teve perdas de quase 500 milhões de euros na temporada passada. Deveria ter de 200, teve de 500. Né? Barcelona, obviamente, talvez perca mais do que outros clubes grandes da Europa, porque o Barcelona funciona muito em função do seu estádio ali. Né? É o único estádio em que cabe 100 mil pessoas, loja, museu do Barcelona, todo o turista que vai para Barcelona passa pelo Barcelona. Né? E Barcelona é uma cidade muito turística. Então, o Barcelona teve uma perda maior do que o Manchester United, né? Que não depende de turismo para viver. Aliás, quem é que vai fazer turismo em Manchester? Né? Vai lá pegar chuva só. Então, quer dizer, o Barcelona depende mais desse tipo de coisa, das pessoas, né, que vão lá no estádio, do que outros grandes clubes europeus. Ok. Então, a perda do Barcelona foi maior. Agora, deu para entender perfeitamente esse problema financeiro, esse buraco financeiro. Agora, o que não está dando para entender bem, essa tal de CVC, que para a gente aqui no Brasil é agência de turismo, né? O que a CVC tem a ver com o Barcelona e com a Liga Espanhola? Porque isso apareceu nos últimos 2, 3 dias. De repente, era uma grana que o Barcelona ia receber, estava contando com ela, não quis mais receber. Tem a história da Superliga que, por trás disso, que você conhece bem. E aí, Jamil, qual é esse rolo? Esse rolo é que está difícil de entender.
Vamos lá, Júlio. Primeiro, o Barcelona, o Germán talvez me corrija no número, mas acumulou já uma dívida de 1 bilhão e 100 milhões de euros, perdão. Não é sustentável para ninguém, em nenhum momento. Só que aí vem a pandemia, né? E a pandemia, obviamente, fez isso tornar, basicamente, fragilizar o clube de uma forma muito grande. Essas dívidas, elas não é uma exclusividade do Barça, outros clubes têm dívidas também enormes, e a grande esperança era justamente de que você tivesse essa rolagem das dívidas pelos próximos anos, a crise começaria a perder força e você então restabelece algum tipo de normalidade. Aí vem a pandemia e, obviamente, aprofunda essa situação ainda mais. Então, vamos deixar muito claro, esses clubes são grandes, mas eles também têm dívidas absolutamente irresponsáveis. E aí, quando o vento bate do lado errado, você desmonta o castelo, né? Então, é a demonstração da fragilidade que também representam ainda, apesar de serem potências, apesar de receitas absurdas, etc., você não tem hoje ainda um futebol absolutamente sano em termos financeiros. Qualquer vento numa outra direção, hoje foi a pandemia, ou agora foi a pandemia, se tivesse sido a crise financeira de 2008, 2009, provavelmente também teria gerado algum tipo de constrangimento nos grandes clubes. Agora, o que vem a ser a outra CVC, né? Já que você falou da CVC brasileira. Não, a CVC é basicamente um fundo que vem atuando de uma forma cada vez mais ofensiva no futebol europeu, buscou acordos em vários países diferentes, é um novo capítulo do capitalismo esportivo, que é justamente você perder o controle, não só o torcedor não ter mais o controle do time, mas as próprias empresas que fazem parte, os empresários que fazem parte do time, começam a revender isso para fundos que não têm, basicamente, um dono só, tem uma multiplicidade de donos. A CVC, então, compra 10% da Liga por 3 bilhões de dólares. E aí a grande esperança, né, que inclusive foi dito, 250 milhões desses 3 bilhões, 250 milhões para o Real Madrid, 200 milhões mais ou menos para o Barcelona. Isso fecharia o pacote e Messi está dentro por mais 5 anos. Qual é o problema? Um dos problemas, o Germán talvez vá me corrigir, um dos problemas, 50 anos de acordo. Como 50 anos de acordo? Fico pensando, quem é que faz um acordo de 50 anos num esporte que a gente sabe que muda de uma forma radical a cada um ciclo é muito menor do que 50 anos. Então, primeiro ponto de interrogação, quem é que negociou um acordo de 50 anos com uma empresa? Ou, na verdade, não é com uma empresa, um fundo de investimentos. Até porque, adicionando ao teu primeiro ponto, e aí o Germán precisa nos ajudar com isso, a Liga não é a Federação Espanhola. A Liga não é a CBF, para quem está aqui no Brasil. A Liga são os clubes. Então, se o Barcelona não aceita esse acordo vai sair do mesmo jeito? Quer dizer, esse fundo comprou 10% de cada clube? Como que isso funciona? Eu não entendi direito. Que história é essa de um acordo da Liga, do bolo de clubes, com um fundo? Isso para mim tá difícil de eu entender, mas segue com o teu raciocínio, Jamil. Germán, anota aí que é para você tentar nos explicar, porque esses acordos, assim, não é um acordo da federação, não é um acordo de um clube, é um acordo do conjunto de clubes, né? É muito estranho isso. Vai lá, Jamil. Só para completar, o grande problema é que se o Barcelona ainda tem pretensões com uma Superliga imediata, digo, daqui a 2, 3 anos, ou mesmo daqui a 10 anos, o acordo de 50 anos do outro lado, obviamente, não se encaixa. Então, ou você fecha por 50 anos, ou você deixa portas abertas para eventuais outros negócios e outros formatos, justamente do quê? De campeonatos.
Então, fechar as duas coisas ao mesmo tempo não era possível. Você poderia fechar com essa CVC por 10 anos, por 5 anos. A seleção brasileira, a CBF, fechou com a Quintaro, na época, você se lembra muito bem, por 10 anos. Um acordo razoável, grande até. Agora, o Germán pode explicar melhor. Entre fechar esse acordo e manter o futuro aberto para a Superliga, e aí? Onde ficamos? A cosa importante aquí, yo acho que sobre todo porque eles brigan, eles son as disputas nos jogos, mas aquí Barcelona y Real Madrid van acompañados. Tienen o mesmo criterio y eles no van a aceptar este acordo con CBC. Eles no son dois clubs cualquiera, no estamos falando do Celta o do Cádiz, no, estamos falando do Barcelona o do Madrid. Então, en teoría, esa pregunta que falou antes Julio salió na colectiva do Laporta, ele no supo responder si eles están obligados a aceptar este acordo si a maioría dos clubes aceptan. O si só con una negativa ya no ten acordo. Laporta no contestó esta cuestión. Entonces, yo acho que o Barça puede ser que esté al final obligado a aceptar este acuerdo y que fique en Messi. Entonces también sería muy extraño. Pensar que es curioso, mas faz un año Messi quería ir embora do Barça. Faz un año o clube no deixou Messi ir embora. Agora o Messi quiere ficar e o Messi tem que sair. También é curioso a cosa. Realmente, bom, se o Laporta não conseguiu responder, não serei eu aqui a obrigar o Thiago e o Germán a responderem. Mas eu acho que essa... Eu estava até procurando aqui, enquanto você falava, Germán, procurando um tweet do Javier Tebas. Javier Tebas é o presidente de La Liga, né, o presidente da Liga de Clubes. E ele, enquanto o Laporta falava na entrevista coletiva, ele deu uma tuitada, né? E ele diz assim: olá, João Laporta. Assim, como se fosse ao vivo, momento, né? Ao vivo, exatamente. Pergunta e resposta ao vivo também. Ao vivo, né? Teve uma tuitada e uma resposta na coletiva. E ele fala assim: você sabe que a operação da CVC não hipoteca os direitos de televisão do Barcelona por 50 anos. O que faz é que os direitos tenham mais valor para todos os clubes. E assim você possa resolver a sua grande dívida, né? O que me dá um pouquinho de medo, Jamil, isso que você falou, e é o que o Laporta falou, e é o discurso que o Barcelona está adotando, né, Thiago? O Barcelona está adotando um discurso que é: para segurar o Messi, eu precisaria ficar atrelado a um negócio por 50 anos que eu não sei se eu quero. Tá? La Liga, fala, não é bem assim. Não é exatamente isso. Não é que você vai ter que hipotecar os seus direitos de televisão pelos próximos 50 anos. Quem está falando a verdade? Porque me parece que o Barcelona está adotando um discurso, inclusive, para justificar para os seus sócios. Olha, o Messi não vai ficar, porque eu não posso rifar o clube aqui pelos próximos 50 anos. Né? E a Liga está falando, não, peraí, não tem nada disso. Vocês é que querem fazer a Superliga e por isso que não querem aceitar um acordo que vai ser espetacular para todos os clubes espanhóis. É difícil, né, Thiago, entender quem é que está falando a verdade aqui. Eu acho que é difícil, Júlio, até porque não tem ninguém que está falando 100% da verdade, né? Todo mundo tem algum matiz, né, como eles dizem aqui. Todo mundo tem algum ponto aí que está jogando a favor dos seus interesses, né? O Barcelona, claro, não vai aí amarrar os seus direitos por 50 anos, mas vai se amarrar num contrato, seja por 50, por 30, por 10 anos, que prevê uma distribuição mais igualitária, que é algo que o Barcelona e o Real Madrid, historicamente, nunca foram muito a favor de uma distribuição mais igualitária dentro do futebol espanhol, né? E, além disso, tem uma outra questão que, mesmo que o Barcelona ganhe muito dinheiro
com uma distribuição de renda, né, de direitos de transmissão aqui, que seja mais, em números, que seja maior, uma Superliga, caso seja aprovada, pelo menos na cabeça dos dirigentes do Barcelona, do Real Madrid, da Juventus, que são os clubes que continuam aí amarrados a essa ideia, né, ela daria ainda mais dinheiro, né, uma grande liga com todos os times, os principais times da Europa. Por mais que a gente tenha várias reservas esportivas a isso, e eu sou o primeiro a falar esportivamente contra a Superliga, financeiramente ela é um projeto muito viável. E se você me permite, Júlio, só uma história rapidinha, pessoal, e que tem a ver com esse caso agora. Em 2018, eu fiz um master, né, um mestrado, que era do Instituto do Cruyff, aqui em Barcelona, com o clube, dentro do clube. E um dos professores lá, ele falava que o grande drama dos times da segunda divisão inglesa, né, do segundo nível da pirâmide do futebol inglês, que é a Championship, é que eles têm pouco tempo para subir para a primeira divisão, para a Premier League, porque eles ocupam 90% a 95% da folha com salário. E ele falando isso, eu me lembro que tinha um funcionário, né, um cara de dentro do Barcelona, que era um dos diretores do mestrado ali, e o cara falou assim, isso é um problema não só dos clubes da segunda divisão inglesa, isso é um problema dos clubes daqui também. Isso faz 3 anos. Então, assim, esse drama que o Barcelona vive hoje, ele não começou ano passado e não começou na pandemia, ele se agravou com a pandemia, mas ele já vinha de antes, já, né? E a gente lembra, só para fechar a conta, né, que o Barcelona tem um estádio para ser reformado com um orçamento de 600 milhões, que era para estar já em plena reforma e está estacionada a reforma. Quer dizer, não, o futuro, né, financeiro do Barcelona, é difícil a gente pensar em um caminho interessante, assim. Ô, Herman, a regra de La Liga é que apenas 70% do teu orçamento possa ser ocupado com massa salarial, né, com folha salarial, como a gente diz aqui no Brasil. E o Barcelona, sem Messi, já estaria rondando os 100%. Né? Eu li em algum lugar 110%, não. Exatamente porque os ingressos, né, a entrada de dinheiro foi muito menor nesse ano. Mas o Laporta falou hoje que sem Messi seria 95%. Mas ainda assim, 95% ou 110%, bem acima de 70%. E o Barcelona, Messi à parte, está trazendo jogador. Memphis Depay. Como o Barcelona vai ter que mandar a gente embora? Não vai ter que tirar jogador dessa folha. Não estamos nem falando mais de Messi. Estamos falando de uma situação, um buraco mais profundo, como a gente diz aqui no Brasil. Exactamente. O Barcelona com Messi supera o limite salarial en un 110%, y sin Messi le faló del 95%, y vocês sabem, o ideal es un 70%, más o menos. O Memphis Depay o Eric García, eles já vinham com um salário rebaixado. Eles não estão, incluso Laporta falou de mais contratações, de fichar mais futebolistas em Messi. Mas o problema é que ele falou, por exemplo, de pérdidas económicas, de un prejuicio económico esta temporada de 487 millones de euros. É uma barbaridade, é muchísimo. Depois está o fair play financeiro, o ratio de 4-1. De 4-1. Si você tem que liberar 100 millones de euros para poder ingresar só 25. O sea, a situación es realmente dramática. Él calificó de nefasta a anterior directoría, mas son muchas más cosas. La pandemia, agora o Barça ten o domingo a presentación de su trofeo, Joan Gamper, eles no pueden ficar con público. Aceptaron a la Liga 40% do público, mas o Barça tenía os cálculos sobre o 100% esta temporada. Entonces, a situación es muy ruin. Mas yo también quiero falar un poco de esperanza para o Barcelona, que son os meninos que van subiendo. O Barça no va a terminar. Yo que no va a terminar. O Barça é un clube muito grande. O Messi é o mellor futbolista para a gente de Barcelona de todos os tempos, para
para você seguramente está Pelé por encima, é normal, mas o Barça não vai terminar. Mas o Barça não vai terminar. Eles estão subindo futebolistas, eles têm a Pedri, tem gente de la Masia, mas o que sí que tem que hacer o Barça es de alguna manera, yo acho, renacer. Tem que renacer y tem que empezar de nuevo, eso sí, porque continuar máis ou menos igual só era con Messi no time. Sen Messi, agora a torcida se plantea si ten que seguir Busquets, si ten que seguir Piqué, si ten que seguir Jordi Alba. Agora essa também é uma situação... E aí que tá, né, Germano? Aí entra um ponto interessante, né? O dinheiro da pandemia durante a pandemia o dinheiro sumiu, né? O dinheiro que ia entrar, não entrou. Mas os contratos anteriores, assinados lá em 2016, 2017, 2018, 2019, esses contratos são contratos de valores pré-pandemia, de uma outra realidade do futebol internacional. E alguns até, no caso do Barcelona, vamos combinar, né? Muito altos, né? Felipe Coutinho, Dembélé, o Barcelona errou muito depois da saída do Neymar, né? O Barcelona errou demais na contratação de jogadores e nos novos contratos que fez. Agora, já tem uma notícia hoje que eu li no teu jornal, no Esporte, de que torcedores pressionaram, cercaram o carro do Griezmann, porque o Griezmann tem que ir embora, que é para abrir teto salarial. É uma situação um pouco perigosa, né? Porque os jogadores têm lá os contratos deles, eles também não são obrigados a diminuir os seus contratos, né? Contrato está assinado, está assinado. Acho também que tem que ter uma conscientização por parte de todo mundo no período da pandemia, de clube, de jogador, de funcionário, etc. e tal. Agora, cria-se uma situação, né, Germano, em que torcedores vão pressionar jogadores para aceitarem a ganhar menos. É o que você falou. Hoje, na sessão do Barça, saiu o Griezmann com seu carro, xingaram a ele, culparam a ele da marcha do Messi. Agora, Griezmann, ele ficará como futebolista com mais salário, 18 milhões de euros. Y ya no solo Griezmann, ya son muchos futbolistas que ya estaban comprometidos por su edad y cierto, es só 40% do Camp Nou agora con público, mas o 40% do Camp Nou son 40.000 pessoas. E 40.000 pessoas nervosas, porque agora as críticas ya no son contra a diretoria. Agora não está Bartomeu, agora a gente fica no ollo aos futebolistas. Entonces, a situación también puede ser mucha presión para ellos. Es complicada. Mas es que sin Messi, o Barça seguirá teniendo muchos problemas económicos muy graves y tiene que hacer ainda muchas actuaciones para nivelar a massa salarial. Ô, Germán, eu sei que você tem que sair daqui a pouquinho, mas antes de você nos deixar, eu gostaria que você respondesse a uma pergunta. Como catalão, né, como uma pessoa nascida em Barcelona, você viu vários Barcelonas. Você viu o Barcelona que nem era o grande competidor do Real Madrid na tua infância, ainda estava ali num nível muito parecido com os Atléticos, né, o de Bilbao, com o Atlético de Madrid, você vê o Barcelona ganhar a sua primeira Copa de Europa, né, em 1992, depois de várias frustrações. Você vê um Barcelona da máquina do Cruyff, do Dream Team do Cruyff. Você vê o Barcelona cair de novo, precisar de gol de bicicleta do Rivaldo no último minuto para entrar na Champions League. Imagina hoje uma Champions League sem o Barcelona. Quer dizer, não era o Barcelona que conquistava tudo. E aí começa a era Ronaldinho, depois Messi, a era mais vitoriosa da história do clube nos últimos 16 anos, por aí 15, 16 anos, com 4 Champions Leagues, com 10 campeonatos espanhóis, enfim, um Barcelona que torna-se um clube do nível do Real Madrid, né? Os 2 maiores clubes do mundo, vencedores, ricos, milionários e tal. Como você se sente nesse momento? Né? Como catalão, como barcelonista, não sei se você nem precisa nos contar, mas como você se sente vendo o clube entrar nessa nova etapa? Dá medo de vai ser que nem naquela época em que o Barcelona não era tão grande? Ou
a esperança de La Masia trazer novos jogadores. Qual é a sensação geral dessa saída do Messi? A primeira sensação, porque a última coisa foi o tema do Messi, é de choque. O sea, a torcida do Barça, eu mesmo, todos estamos em um estado de ainda incredulidade. Lo que falava antes, ainda quedan muitos dias para o fechamento da janela. Tem um pouquinho de esperança, mas eu acho, insisto, eu acho que o Barça tem que renascer e tem que dar muita confiança a La Masia. A La Masia, aos jogadores da cantera, porque, al final, se você faz repasa os nomes dos futebolistas mais importantes dos últimos anos do Barça, quitando Messi, quitando, evidentemente, brasileiros que aquí foram muito bons, Rivaldo, Ronaldinho, Romario, quitando todos estos, você fala de Iniesta, você fala de Xavi, você fala de Piqué, você fala do próprio Messi. Todos estos futebolistas foram formados no Barcelona. Você não tuvo que pagar nada por eles. Então, agora tem que confiar em os novos. Não haverá outro Iniesta, não haverá outro Messi. Mas tem que ser o futuro do Barça. Não tem mais. Tem que ser o futuro do Barça, estes jogadores. Mas você necessita também treinador que dê confiança a eles. E esta também é uma dúvida que temos aqui no Barcelona. Ronald Koeman dará confiança a eles? Isso também é uma boa pergunta. Eu acho, Júlio e Germán, que é uma... A gente pode ver a crise, né, como os coaches gostam de dizer, que a gente vê a crise como uma oportunidade, né, de mudar algumas coisas. Essa crise pode ser, essa crise que vem aí, que já começa, né, com essa saída do Messi, pode ser oportunidade do Barça voltar a dar espaço para esses jovens, como deu há algum tempo, e de, quem sabe, colocar um treinador que tenha um perfil mais próximo disso. E aqui na Catalunha, se você perguntar para 10 catalães, 25 vão te dizer que esse treinador é o Xavi. Todos eles são absolutamente apaixonados pela ideia do Xavi voltar ao Barcelona para ser o técnico do Barcelona em algum momento e para começar a fazer aí uma certa revolução dentro do clube, né? Pode ser uma oportunidade, sim, mas eu acho que o Barça vai ter que passar alguns anos, e isso... o Germán certamente concorda, talvez com o coração um pouco apertado, vai ter que passar alguns anos sendo ali em capacidade de investimento, em capacidade de conquistas mesmo, né? O terceiro, talvez o quarto time da Espanha, vai ter que entrar no campeonato com um time que seja pior do que o time do Atlético de Madrid, que já pode acontecer nessa temporada, inclusive. Enfim, esse passo atrás do Barcelona, ele vai ter que acontecer, muito possivelmente, mas quem sabe ele não seja uma oportunidade de depois, em 5, 10 anos, o Barcelona voltar a fazer o que fez nessas últimas décadas. O Jamil e o Thiago vão ficar com a gente mais 5 minutinhos, mas o Germán precisa ir, né, Germán? Não quero te atrapalhar. Germán, muitíssimas gracias, muitas gracias. Muito obrigado por ter participado com a gente aqui do podcast Futebol Sem Fronteiras. Contamos com você para outras participações no futuro, hein, Germán? Obrigado, Júlio, Jamil, Thiago, muitas gracias, a querida audiência, e quando vocês quiserem. Legal, obrigado, Germán. Muito, muito legal ter a participação do Germán diretamente lá da Catalunha, contando para a gente sobre essa saída do Messi do Barcelona. Agora, amigos, para a gente encerrar o podcast, Jamil, olhando para frente, né? Todo mundo aqui, o nosso chat hoje tá legal, tá bombando, bastante gente falando aqui, o Felipe Leone, que está dizendo que a pandemia foi o principal, o Gabriel Félix já dizendo que o PSG mandou um contrato de 1 ano para o Barcelona, a maior parte das pessoas, né, o Marcos Nunes, que é o Messi no Mengão, enfim, bastante gente falando sobre o futuro do Messi. Eu acho que a saída do Messi foi uma notícia estrondosa, enorme, e a gente se preocupa muito com o que está acontecendo por trás, né, quais são os bastidores dessa saída do Messi. E me parece muito claro, exatamente a falta de claridade é que me deixa claro que a questão da Superliga é fundamental nessa equação, né? Existe uma possibilidade do Barcelona ter dinheiro
para ter o Messi, mas o Barcelona não quer esse dinheiro, porque ele fala, daqui 2, 3 anos eu fico sem o Messi, que já tem 34 anos, e sem a Superliga, que é o meu projeto. Então é óbvio que a Superliga está no caldo, e não é uma coisa tão simples quanto, eu vou ter que me atrelar por 50 anos, né? Não é bem isso, né? Tem um caldo ali de Superliga bem forte nessa história das finanças do Barcelona e do dinheiro. Agora, o que todo mundo quer saber é para onde o Messi vai. E, Jamil, a impressão que a gente tem é que só tem 2 clubes que podem ter o Messi. A gente fala de bate-pronto. O Manchester City e o PSG. Você sempre conta pra gente aqui no podcast Futebol Sem Fronteiras. São 2 clubes que fazem o que fazem porque tem fundos soberanos nacionais. É dinheiro do Abu Dhabi e dinheiro do Qatar. Não é dinheiro do futebol. Só que eles estão inseridos no futebol e tem regrinhas a serem cumpridas. O PSG e o City não se prepararam para contratar o Messi. Estava todo mundo dando por certo que o Messi ia continuar no Barcelona. E agora, não existe espaço para o Messi no futebol europeu, Jamil? Só existe espaço para o Messi no futebol europeu da Superliga? Essa é a grande pergunta, Júlio, e é a grande pergunta não por conta do Messi, mas de qualquer grande jogador. Quantos clubes hoje têm capacidade de ter um Cristiano Ronaldo, um Messi, ou vamos colocar 10 aí nessa lista, né? É um número muito restrito, né? É um número tão restrito que chega a ser preocupante, né? Que futebol é esse exatamente? Que o jogador é tão grande que ele não cabe na maioria dos clubes do mundo, né? Que futebol ou que estrutura é essa que é tão concentrado o dinheiro que, na verdade, um grande craque como o Messi tem olha só, olha o absurdo, tem uma limitação de onde ele pode ir, né? Parece um absurdo total e né? Mas é o resultado de um processo de concentração de dinheiro absurda no futebol. Vale lembrar que às vezes o Thiago sabe disso também, às vezes a gente no Brasil fala, não, o futebol brasileiro está ficando cada vez mais distante da Europa. Não, é o seguinte, o futebol europeu está cada vez mais distante da própria Europa, ou seja, você tem uma periferia gigantesca na Europa, e não é periferia geográfica, dentro do mesmo país, dentro da mesma cidade, a distância entre o Espanhol e o Barcelona passou a ser absurda, a distância entre times do mesmo país passaram, dentro de uma mesma tabela, passaram a ser absurda. Então, a pergunta que fica nessa questão do Messi é essa. Que futebol é esse que tá sendo germinado, que coloca uma pergunta dessa? Onde é que exatamente o jogador é maior do que 90% dos clubes do mundo? É isso mesmo, né? Então, obviamente, todas essas um momento bastante, não é só a saída do Messi do Barcelona, é o que isso tudo representa em termos financeiros e em termos de estrutura do futebol. É isso, porque caiu no colo do Messi a decisão quer dizer, a necessidade, e acho que por isso também que ele ficou tão decepcionado, o pai ontem, né, ao descobrirem que não ia dar para ficar no Barcelona, que o salário dele não cabe mais, né? Tanta gente ganhou tanto dinheiro aí, solto, voando no futebol, e o Messi, bom, também ganhou bastante dinheiro, mas o Messi não vai conseguir possivelmente ter o último contrato dele do tamanho que foi o Messi, porque não tem quem pague, não cabe. O PSG, Thiago Arantes, vai vender o Mbappé para comprar o Messi, que a impressão que dá é que só assim caberia, né? Precisa vender o Mbappé para poder contratar o Messi. A não ser que a Federação Francesa lá fale, ou a Liga Francesa fale, não, peraí, vai pro Messi vir jogar aqui, vamos mudar algumas regrinhas. A Liga Francesa tem histórico em fazer isso, né, Júlio? A ida do Mbappé do Mônaco para o PSG, ela foi uma ida por empréstimo, né? Não sei se vocês lembram disso. Fizeram uma engenharia financeira. Ele foi por empréstimo para poder entrar ali e colocar o Neymar junto com ele no PSG, né? Ao mesmo tempo, os dois chegando ali ao mesmo tempo. Então, acho que pode acontecer. Agora, o que o Jamil dizia é realmente curioso, né? Antes o jogador que era muito bom, a gente falava que ele joga em qualquer clube do mundo, né? Agora o jogador que é muito bom, ele não joga, ele joga em 5, 6 clubes do mundo. Eu fico me imaginando o Manchester City, como você dizia, que os clubes não se prepararam para ter o Messi, né? O Manchester City ontem
no mesmo dia que o Messi ficou livre, pagou 100 milhões de libras ao Aston Villa pelo Jack Grealish, que é muito bom jogador, mas que talvez ocupe aí uma parte do orçamento em toda essa equação do fair play financeiro que poderia ser usada no Messi, né? Imagina o Messi indo parar em outro clube, porque o Manchester City não pode adequar ele ao fair play financeiro, e o Jack Grealish com a camisa 10 do Manchester City estreando na Premier League daqui a 3 semanas, né? Vai ser complicado realmente para o Grealish lidar com essa pressão. Não é só o carro do Griezmann que vai ter problemas, é isso que você está falando, Thiago? Vai ter mais carros sendo cercado, né? Depende do quanto os dirigentes de outros clubes jogarem, né? Por exemplo, aqui na Portuguesa, olha, se todo mundo for embora, dá para contratar o Messi, aí pode deixar, a gente quebra o carro de todo mundo. Não dá não. Tem problema. Não dá não. Tem que vender um clube para contratar o Messi. Não dá não. Não, também não dá não. Aí dá. Não, peraí. Aí dá. Se vender o clube, dá. Tem umas dívidas, tal, menores que a do Barça. Menores do que a do Barcelona. Ô, Jamil, vai dar muito pano para manga essa história. Tem Superliga no meio, tem uma nova realidade de futebol. Agora eu vou, para a gente se despedir aqui, e já agradecendo o Thiago, a casa é tua, Thiago, sempre que puder, quiser, participe aqui conosco do Futebol Sem Fronteiras, que os teus conhecimentos são muito grandes, e estando aí em Barcelona, você traz visões, informações que a gente aqui não tem. O mundo hoje é global, é sem fronteiras, mas estar no local é sempre muito importante, né? Nada troca a conversa com olho a olho com as outras pessoas para a gente conseguir informações. Mas a impressão que eu tenho, meus amigos, é que tem uma dura realidade aí. O Messi é um jogador de 34 anos, que já não faz mais pressão, agora eu estou falando do campo, não faz mais a pressão, não joga mais o jeito de... Ele, inclusive, foi o grande catalisador desse novo futebol, né? Atacante que marca, atacante que pressiona, que rouba a bola, etc. e tal. Mas hoje já não tem mais pernas e já não está mais afim de fazer isso, né? Então, para encaixar o Messi num time... mas o Messi é um gênio. Mas para encaixar o Messi num time desses, assim, cheios de outros gênios, você precisa construir o jogo em volta do cara. Então, você vai gastar uma baita de uma grana para construir o jogo em volta do cara, para melindrar com as outras estrelas, os outros jogadores que não vão querer ficar correndo por ele, e para durar mais 2 anos. Então, o Messi virou um abacaxi, gente. Ninguém também quer o Messi. Essa que é, na minha opinião, o Barcelona não quer o Messi. Essa é a minha opinião. Mas, enfim, esportivamente falando, chegaram à conclusão que é melhor não ter. E o PSG e o City agora devem estar coçando a cabeça, falando, nós temos bala, mas será que nós queremos? E ninguém vai falar publicamente isso. Não quero Messi, porque o cara vai ser taxado de louco, né? Então, tem todo um caldo aí por trás dessa saída do Messi, que é muito interessante e que a gente tentou abordar por aqui, né, Jamil? Vamos falar disso aí, e acho que isso aí vai reverberar por bastante tempo aí nos próximos anos. Certamente. Thiago, muito obrigado pela participação. Logo estaremos juntos. Tá certo, Daniel. Espero você aqui em Barcelona. Você disse que vem nos próximos dias, ver se a gente consegue botar a conversa em dia. Só falando rapidinho disso, Júlio, que você disse. Não, despeça-se, Thiago, falando o que você quer falar e contando pra gente onde vai parar o Messi. Tá legal. Vamos fazer isso, então. Tem um clube que vinha se preparando para ter o Messi daqui a 5 anos, daqui 4 anos, que é o Inter Miami, que é o clube do David Beckham na MLS. O Inter Miami contratou gente aqui de Barcelona, que trabalhou no Barcelona. O Inter Miami tem contratado jogadores europeus, enfim, está tentando se transformar num clube grande, nessa escada de crescimento lenta que os clubes da MLS vão fazendo, porque daqui 4 ou 5 anos, quando o Messi acabasse o último contrato dele na Europa, o Messi poderia ir para lá. Não dá para levar o Messi agora, imagino eu, para o clube do David Beckham, mas enfim, pegou o Barcelona desprevenido, a saída do Messi, né, nesse rolo todo do fair play financeiro, pegou talvez o PSG e o Manchester City também, que não se prepararam para ter o Messi, e eu acho que pegou até quem queria ter o Messi daqui a 5 anos, né, que não vai conseguir ter o Messi agora e não sabe se vai conseguir tê-lo depois. Então, realmente, é dessas notícias que a gente vai lembrar onde a gente estava quando a gente leu que o Messi estava saindo do Barcelona. Isso diz muito sobre a notícia, né? Quando você sabe onde você estava, quando você leu a notícia, é porque a notícia é grande mesmo. E um prazer falar com vocês, amigos aí de longa data, de longas aventuras
Espero que a gente possa estar junto em breve. Assim é. Eu estava no estacionamento do supermercado. Não esquecerei mais dessa aí. Gente, é isso aí. O Messi vai ter que escolher. No ano que vem tem Copa do Mundo. E se o Messi quiser jogar em alto nível até a Copa do Mundo, vai ter que fazer um contrato de um ano aí e vai ter que ganhar menos. É isso. Essa é a grande realidade. Alguém vai aparecer para contratar o Messi. Sabe? Talvez até o próprio Barcelona consiga fazer com que as pressões deem certo e ele fique a janela, vamos lembrar, vai até o final do mês de agosto. Então tem muita água para correr por baixo dessas pontes, tá bom? Obrigado, Jamil. Obrigado, Thiago. Essa foi a edição especial do podcast Futebol Sem Fronteiras. A gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Futebol Sem Fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.